Geisiane Freitas, as empresas Rumble e Trump Media pediram à Justiça dos Estados Unidos que mantenha a ação movida contra o ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro, Alexandre de Moraes. A manifestação contesta o pedido da AGU para que o processo seja arquivado. Na petição, os advogados afirmam que Moraes extrapolou sua autoridade ao enviar ordens diretamente a empresas americanas para remoção de perfis e fornecimento de dados. Segundo as empresas, decisões da Justiça brasileira não podem produzir efeitos em territórios norte-americanos sem os mecanismos de cooperação previstos em tratados internacionais. Não é nem difícil de entender, né? Seria um básico, o óbvio. A Rumble e a Trump Media, Geise, sustentam ainda que a ação é dirigida contra ele aí na tela, Alexandre de Moraes, esse problemão para o nosso país já há tantos anos, em caráter pessoal e não contra o Estado brasileiro. Esse caso tramita na Justiça Federal da Flórida, onde mora a doutora Ludmila, que já traz o parecer aqui para a gente também. E essa Justiça Federal da Flórida já autorizou a AGU a atuar na defesa do ministro, que não gostamos nem um pouco. Deixa eu só fazer uma correção, Dri. De manhã o cérebro ainda está ligando. Eu tinha falado que era PGR, não é PGR, é a AGU, Advocacia Geral da União, que eu sempre brinco que nós tínhamos que mudar o nome, colocar ou a Advocacia Geral do Governo, alguma coisa assim para deixar o negócio, para colocar os pingos nos is, né? Vamos usar o bom e velho português. Mas vamos lá, vamos por partes. Esse caso é bastante grave, porque quem tentou deixar a coisa institucional foi o Brasil. E o Brasil está tentando deixar algo institucional em um caso de censura. O que a máquina brasileira está sinalizando para os Estados Unidos é o seguinte: olha, embora a minha Constituição diga que não é para haver censura dentro do nosso país, existe a censura, eu estou defendendo a censura, principalmente nesses casos das empresas americanas, e vou defender o agente da censura, que nesse caso específico está na pessoa do Alexandre de Moraes. Então é um recado muito sério, muito grave, principalmente diante dessa questão da tarifa, que a gente sabe tem a ver com a seção 301, mas a gente precisa lembrar que quando veio à tona a seção 301, que foi lá no julho do ano passado, veio também aquela cartinha do Donald Trump falando do Jair Bolsonaro, falando dos ataques às empresas americanas e falando de censura. Então, embora cada uma esteja ali no seu quadrado, digamos assim, em determinados momentos elas se encontram, essas questões todas se encontram. Então, a sinalização que a máquina brasileira está passando em relação a esse caso do Alexandre de Moraes é muito séria, muito grave, e pela enésima vez nesse Lula 3 abre mais um problema geopolítico. Estamos dizendo que não respeitamos a democracia, estamos dizendo que não respeitamos a liberdade, que não respeitamos a liberdade de expressão. Estamos falando para americanos que prezam pelo capitalismo, que nós não prezamos pelo capitalismo, que nós não prezamos pela iniciativa privada, pelo fomento de empregos por meio da iniciativa privada, pelo fomento de desenvolvimento tecnológico por meio da iniciativa privada. São todos esses recados que nós estamos passando para a máquina americana, que vai piorar aqui o nosso cerceamento de liberdade, mas vai piorar também o nosso país do aspecto econômico. Nenhuma potência, nenhuma grande empresa vai olhar para esse cenário brasileiro, vai olhar para esse recado brasileiro, ainda que não seja uma empresa americana, e vai pensar em colocar o seu capital aqui dentro. Pense você colocaria o seu capital dentro de um país como esse? Você colocaria o seu capital na Venezuela? Você colocaria o seu capital em Cuba? Então, é a mesma coisa. Nós estamos caminhando para esse cenário, para esse abismo econômico também. Então, para além das questões de liberdade de expressão, liberdade de se informar, veja, não é só liberdade de falar, mas é a liberdade de se informar. Pouco antes das eleições municipais de 2022, 2024, nós não tivemos acesso ao X, nós não tivemos acesso às informações. Outro caso que eu gosto sempre de lembrar para ilustrar é justamente quando Donald Trump passou por aquele atentado, o tiro mesmo ali, que ele desvia a cabeça e por um triz ali não é atingido. O primeiro debate que houve em veículos de comunicação formais, enfim, aí, veículos mais consolidados, digamos assim, é que o Donald Trump havia escorregado, batido a cabeça, que era um sangramento. Então, veja, escorregar passou por uma tentativa de assassinato, há um abismo no meio. Então, é um cerceamento também de se informar, não só de falar, mas de se informar. E é esse recado para lá de negativo que nós estamos passando para o mundo inteiro, não só para os Estados Unidos. Paula? Pois é, mais um passo em direção a desvendar realmente o que aconteceu. Os Estados Unidos estão tentando entender se
o Alexandre de Moraes realmente tentou ferir a soberania dos Estados Unidos. É disso que se trata. Porque, segundo as empresas americanas, a Truth Social e a Rumble, Alexandre de Moraes enviou decisões, ordens ilegais através de e-mail para que fossem derrubados perfis de brasileiros com cidadania americana em território americano. Gente, isso é como se um juiz dos Estados Unidos decidisse alguma coisa aqui no Brasil. Ou seja, quem está ferindo quem? O presidente Lula fica lá dizendo soberania brasileira, que os Estados Unidos não podem ferir a soberania brasileira, mas o que estamos vendo acontecer é justamente um ministro da mais alta corte do país, do Brasil, tentar decidir o que pode ou não acontecer em território estrangeiro. É justamente esse o problema. Agora, está dizendo que o Brasil, porque a AGU fez questão de colocar o Brasil junto neste inquérito do Alexandre de Moraes, o Brasil não poderia ser julgado nos Estados Unidos porque as decisões de Alexandre de Moraes são restritas ao Brasil. Peraí, como assim? Se o foco, a base de todo esse procedimento, de toda essa investigação, é justamente porque ele tentou ter poder fora do país. Eu quero ver qual será a desculpa quando as empresas começarem a apresentar as provas. Olha o e-mail aqui, olha as decisões aqui, olha o que ele tentou fazer. E aí, qual será a desculpa? Nós vamos ver isso acontecer. O processo ainda está muito no começo e vamos ver não só esse processo, mas muitos outros que ainda estão por vir. Vamos lembrar que Alexandre de Moraes derrubou uma rede social inteira. Durante as eleições, o X, ele sequestrou bens da Starlink para pagar multas ilegais do X. Ele também pode ter que responder qual o envolvimento poderia ter ali em relação àquela fraude no sistema de imigração americano envolvendo Felipe Martins. Ou seja, esse processo é só o primeiro. Vamos ver os outros. Pois é, como deve ficar esse embate daqui para frente, Ludmila Lins Grilo? Bom, esse processo da Rumble e da Trump Media, agora com esse novo episódio dessa nova manifestação do Martin De Luca, mostra que eles pegaram o Brasil no pulo. E eu vou explicar aqui para a audiência exatamente o que aconteceu, porque eles pegaram uma contradição dentro do processo entre o que disse o Ministério da Justiça e o que disse a AGU. O advogado Martin De Luca pegou essa contradição e agora entregou para analisar. Qual que foi essa contradição? O que acontece? O Ministério da Justiça encaminhou um ofício ao Departamento de Estado americano dizendo assim, olha, Departamento de Estado, não existe nenhum problema, o Alexandre de Moraes não está ferindo a soberania de ninguém e tal, as decisões judiciais do país operam estritamente dentro da legalidade e operam estritamente dentro do território brasileiro. Isso o Ministério da Justiça falando com o Departamento de Estado. Olha, as decisões do Moraes só funcionam dentro do Brasil. Não se preocupem, não tem ninguém aqui violando a soberania dos Estados Unidos. Todas as decisões para surtirem efeitos... aqui está o detalhe. Todas as decisões para surtirem efeitos fora do território brasileiro têm que seguir aqueles procedimentos internacionais, têm que seguir o Tratado EMILAT, que é o Tratado de Assistência Mútua, Jurídica Mútua, e a Convenção de Haia. Beleza, isso foi o que o Ministério da Justiça disse. Aí vem a AGU, dentro do mesmo processo, e fala assim, olha, juíza da Flórida, vocês não têm que se meter nisso, porque todas as decisões do Moraes, elas são soberanas. Então, veja, a AGU dizendo que as decisões do Moraes são soberanas, não importa se ele faz certo ou errado. E o Ministério da Justiça diz para o Departamento de Estado que as decisões para surtirem efeitos extraterritoriais, claro, tem que seguir as convenções internacionais e tudo mais. Aí o que o Martin De Luca fez? Pegou essa manifestação e falou assim, ora, aqui eles estão reconhecendo que, de fato, precisam seguir os tratados internacionais, já é tal. Só que o Alexandre de Moraes, ele nunca seguiu isso. Cadê que ele usou a carta rogatória?
Ele simplesmente mandava e-mail, simplesmente passava por cima de qualquer procedimento de cooperação internacional. Então ele pegou no pulo. Ele falou, olha, o Brasil reconhece que a decisão para surtir efeito fora tem que seguir esse rito aqui, mas o Moraes nunca seguiu, e a própria AGU está dizendo, o Moraes ele tem poder de fazer o que ele quiser, porque o Brasil é soberano. Então pegou no pulo e entregou essa contradição para a juíza da Flórida decidir. Então, qual que é o próximo passo? O que a gente pode esperar desse processo daqui para frente? Essa é a pergunta que todo mundo deve estar fazendo nesse momento. Lembra que o Martin De Luca tinha pedido que o Alexandre de Moraes se tornasse rével. Aí o Brasil chegou lá no meio do processo e falou, opa, peraí, ô juíza, deixa a gente entrar nesse processo aqui, porque o problema é com a gente, não é com o Moraes pessoa física. Vamos resolver isso aqui institucionalmente. Nós somos o Brasil, vamos falar por ele. Então, nesse momento, a juíza deixou o Brasil falar no processo, não decidiu, tá? Não deu razão para o Brasil, não. Apenas deixou o Brasil falar. Falou, Brasil, eu vou ouvir o que vocês têm a dizer. Digam. E depois eu digo se vocês têm razão ou não. Então, por enquanto, o Brasil só disse, falou o que queria. A decisão ainda não aconteceu. Então, agora, a juíza vai pegar tudo isso que uma parte falou e outra parte falou, né? As duas partes falando, isso se chama contraditório, uma contradita a outra. Ela vai pegar tudo isso e vai proferir uma decisão. Então, a próxima decisão vai ser se o processo vai prosseguir ou não, porque o Brasil pediu a extinção do processo, pediu para isso ser arquivado. Então, ela vai ter que decidir isso, se vai arquivar o processo ou não, se vai permitir que o Brasil continue falando no processo como réu, se vai aceitar o Brasil como réu, ou se não vai aceitar e vai colocar o Alexandre de Moraes como réu, e nesse caso ele vai ter que ser declarado rével, porque ele foi citado e não respondeu. Então isso é o que a gente pode esperar dos próximos passos desse processo. Então agora a bola está com a juíza. Vamos ver a decisão que ela vai tomar, se vai manter o processo ou se não vai, e mantendo, se vai deixar o Brasil ser o réu ou se vai decretar a revelia do Alexandre de Moraes.